lado a gente tem a mais poderosa paranormal da Associação de Heróis, a carcereira de maquete, a pintora de rodapé, a única mulher entre os heróis classe S, Tornado. Do outro lado a gente tem um homem de um soco só, aquele que treinou por 3 anos fazendo exercícios físicos, que um dia ficou tão forte que ficou careca. E agora ele é classe A, né? Saitama. E sim, eles tretaram, então bora ver como é que foi isso. Vamos ver a luta completa nesse Veja Como Foi. Vamos lá. Você me dá nojo. Cai fora. Qual é o problema da carcereira de gaiola? René Stranks, Peter aqui. Galera, um dos melhores momentos em toda a história, né? De qualquer história envolvendo super-heróis, é quando os próprios heróis tretam entre eles. Herói com herói. No CM a gente teve lá Capitão América e o Multiverso se desentendendo em Guerra Civil. No universo estendido da DC teve Batman vs Superman. Os quadrinhos, de uma forma geral, é cheio dessas tretas. E com One Punch Man não é diferente. É claro que chegaria um momento em que heróis super ultra poderosos iriam se enfrentar, iriam se chocar, ou desinteresse por alguma coisa, visões diferentes, né? E é o caso dessa intriga agora que rolou entre a Tornado e o Saitama desde o primeiro momento em que eles se viram. Eles já não se bicaram naquele primeiro momento, ao contrário da gente. A gente é brother, não é verdade? E já que a gente é brother, porra, bora fazer um acordo aqui. Eu ofereço meu vídeo e vocês me oferecem o teu like, né? Afinal, uma mão lava a outra, você se inscreve no canal e você ajuda quando você faz isso. Você acha que não, mas você ajuda a gente a trazer mais desse quadro aqui, mais vídeos como esse aqui. E olha, baita força, hein? Vamos lá. Galera, como eu disse na introdução, no primeiro contato do Saitama com a Tornado, eles já não se deram bem. Não, foi ódio à primeira vista, entende? É o contrário do amor à primeira vista. A Tornado, ela tem um histórico de ser muito pistolada, impaciente. E ela sente prazer em mostrar como ela é poderosa comparada a todo o restante. Tipo, todo mundo tá abaixo dela, pra ela, né? Durante a luta dos heróis classe S contra um soldado do Boros, a Tornado impediu o bombardeio da nave usando a força psíquica dela. E ela fez questão de dizer que se não fosse ela, todo mundo ali já teria morrido. E ela não quer só ser a mais poderosa, ela quer que todos saibam disso, né? I am Iron Man, né? Ela quer dizer pra todo mundo, eu sou Tornado, cuidado. Quando o Saitama participou da reunião com os heróis classe S, a Tornado claramente detestou aquilo. Afinal, porra, um herói classe B, junto da elite da associação, como é que pode? Um ralé, uma gentalha, e a Tornado meio que não se mistura com essa gentalha. E o que deixou ela mais irritada ainda foi que o Saitama cometeu o que pra ela é o maior erro que alguém pode cometer. Ele ignorou a Tornado. Bunda mole! Para de me ignorar! Junta a personalidade pistolada, a falta de tolerância, a vontade de colocar todo mundo abaixo dela, junta ao fato de que o Saitama não tá nem aí pro que ela fala. Então era só questão de tempo até eles brigarem. Saitama tá realmente, não tá nem ligando pra nada que ela faz e ela justamente pistola por causa disso. A treta acontece na webcomic algum tempo depois da luta do Saitama contra o Garou. Nessa confusão toda, a casa do Saitama acabou sendo destruída e ele foi morar num condomínio de luxo construído pela própria Associação de Heróis. Saitama não tinha mais onde morar, a Associação de Heróis construiu um condomínio, colocou ele pra morar lá. Só que a Fubuki acabou encontrando o Saitama e pediu pra ele acompanhar ela até uma prisão que estaria uma antiga amiga dela que acabou se aliando à Associação de Monstros. O Saitama não estava muito interessado nisso, né? Só que a Fubuki disse que levaria o Saitama até a pessoa que destruiu a casa dele. E aí ele se interessou. Lógico que destruiu, né, o casebre dele lá. O problema é que durante essa conversa, a própria Tornado apareceu querendo executar essa antiga amiga da Fubuki. De cara, a Fubuki entra em combate com a Tornado pra tentar impedir a irmã. Mas a diferença de poder entre as duas é tão grande que a Tornado nem arranha, nada, não acontece nada com a Tornado. Só que mesmo não tendo sofrido nenhum arranhão, a Tornado reconhece o esforço da Fubuki e também reconhece que ela ficou forte. Aquilo inicialmente parecia um alívio pra Fubuki, porque ela por muito tempo aguentou a Tornado controlando a vida dela. Então, ter aquele reconhecimento, né, tal, foi legal pra ela. Quando a Fubuki desafiou a Tornado, ela não tava só protegendo a ex-amiga, ela tava querendo dar um basta nessa mania do Tornado, tipo, limitar, cercear a liberdade dela em nome de uma proteção exagerada. A Tornado, então, por reconhecer que a Fubuki ficou sim mais forte, aceita não ficar mais controlando a vida dela, só que ela decide que a Fubuki não precisa de amigos e decide por conta própria matar todos os amigos da Fubuki. A Tornado então fala que criar laços afetivos só deixa as pessoas mais fracas e por isso ela vai se livrar de todos aqueles caras que andam com ela, olha isso. Aí a Tornado usa o poder psíquico pra pressionar a Fubuki contra a parede e tá prestes a botar a irmã dela pra dormir. Só que é aí que o Saitama faz o impensável. Ele agarra a mão da Tornado. O olhar indiferente do Saitama, galera, e o olhar de puro ódio da Tornado se cruzam. E aí começa a treta. O início da treta é aí. A Tornado manda o Saitama soltar a mão dela. Mas o Saitama diz pra ela parar de brigar com a Fubuki, porque aquilo tava indo longe demais.
pra uma briga entre irmãs. Não pode fazer isso, coisa feia. A Tornado insiste pra ele soltar a mão dela. E o Saitama insiste e manda ela parar com aquela briga. Tá ficando bom, tô gostando. A Tornado, ela tenta afastar o Saitama com a força telecinética dela. Mas o Saitama nem se mexe. Aí a Tornado pergunta pro Saitama se ele é amigo da Fubuki ou se ele trabalha pra ela e tal, né? E ela diz que ele é só um conhecido, que na verdade ele tava só se metendo na briga das duas, porque na verdade quem destruiu a casa do Saitama foi a própria Tornado. A Tornado mais uma vez usa a força psíquica dela pra jogar o Saitama contra a parede. Só que mais uma vez ele não sofre nada e também não larga o braço dela. Segura, Saitama, vai segurando! Aí o Saitama diz que a Tornado tá meio esquentadinha pro gosto dele. E que, tipo, ela deveria beber leite. Isso vai deixando a Tornado não só irritada, sabe? Como também preocupada. Porque ela percebe que mesmo o poder dela é incapaz de arranhar o Saitama. O que tá acontecendo? O cara tá me irritando e eu não tô conseguindo arranhar o cara, não tô conseguindo machucar o cara. Ela tá ficando pistola. Então, a Tornado decide mudar a estratégia e tenta afetar o Saitama de forma psíquica. Ela passa a usar o poder dela para manipular o Ki do Saitama dentro dele, né? Fazendo a energia do Saitama girar em sentido contrário para fazer ele apagar. Mas nem isso funciona com o Careca, galera. A única coisa que o Saitama sente é um tipo de vibração dentro do corpo dele. Aí Tornado, porra, vai ficando inconformada, tá ficando desesperada. Só que ela lembra que o Saitama não é o primeiro que ela não consegue contorcer com o poder psíquico dela. Afinal, ela também não conseguiu fazer isso com o próprio Garou e um outro monstro também da Associação de Monstros. A Tornado insiste e manda ele soltar o braço dela, me larga. Mas o Saitama diz que só vai soltar se ela parar de brigar com a Fubuki. Mas é claro que ela jamais aceitaria ordens de um herói classe A, de uma ralé que nem o Saitama. Então o Saitama começa a mostrar um pouquinho mais do lado heróico dele e diz pra Tornado que ele vai mostrar que é sim possível criar laços afetivos e mesmo assim ser forte. E termina o discurso dele chamando a Tornado de pirralha. O que até é bastante irônico, porque o Saitama tem 25 anos e a Tornado tem 28. Como é que pode isso? Pô, aí a Tornado começa a usar todo o poder dela, que é muito, é tipo catastrófico, e ela começa a usar todo esse poder pra derrubar todo o prédio. Mas pra evitar maiores danos no local, o Saitama pede pra Fubuki levar todo mundo que tá ali pra longe. Aí ele agarra a Tornado e salta pra fora do prédio, indo para bem longe com ela. Só pra você ter noção do poder do Saitama, os dois acabam caindo num deserto. E o Saitama continua segurando o braço dela. Não soltou. A Tornado pergunta por que ele tá segurando ela, né? Se por acaso ele tá apaixonado por ela. Mas o Saitama diz que se ele soltar o braço da Tornado, ela vai fugir e ir atrás da Fubuki. Só o fato do Saitama insinuar que ela iria fugir deixa a Tornado, assim, explodindo de raiva, com sangue nos olhos. E aí o Saitama percebe que, já que ela não vai fugir, ele poderia soltar a mão dela. E ele faz isso. Aí a Tornado ataca o Saitama com um peteleco psíquico na testa. Mas isso arrasta ele alguns metros. E aí logo em seguida, galera, ela cria um ciclone gigante de rochas. O cara, rocha passando por tudo quanto é lado. Isso deixa o Saitama até interessado na luta. Coisa que ele nunca demonstrou nem contra o Boros. Saitama começou a ficar interessado. Ela começa a jogar as pedras no Saitama. Só que aquelas pedras começam a colocar em riscos uma família que tá ali no carro passando ali perto, né? O Saitama pede pra Tornado tomar cuidado. Mas ele mesmo acaba rebatendo uma das pedras na direção do carro, que acaba sendo salva pela Tornado, ou seja, o próprio Tornado salvou a família do carro. Aí, galera, Tornado chama o Saitama de Careca. E o Saitama chama a Tornado de anã. E isso, logicamente, deixa a Tornado furiosa e o Saitama também. Não pode falar isso dos dois. Mais uma vez, a Tornado tenta jogar o Saitama longe, mas isso só rasga o casaco dele, que é claro, faz ele se desesperar, porque é só esse tipo de coisa que preocupa o Saitama. Perder coisas que custam dinheiro, entende? Porra, ele vai na feirinha, ele espera o dia da promoção, tá rasgando o casaco dele, que é isso? Não pode. Agora tá começando a irritar o Saitama. Bom, a luta vai acontecendo, vai se desenrolando mais, e aí os dois atravessam um prédio onde criminosos estão fazendo reféns. E é claro que os dois derrotam todo mundo que tá ali só pra acabar com aquilo logo, né? Em seguida, um porco-espinho gigante tá atacando a cidade H, mas ele também é morto só porque tava no caminho da Tornado. O Saitama diz que essa confusão levou os dois para o ambiente urbano de novo, para a cidade, né? Que se continuarem assim, a cidade toda vai ser destruída e muita gente vai se machucar. Então, o Saitama propõe que voltem pro deserto, onde não tem ninguém para interferir. A Tornado concorda com isso. Só que ela leva o Saitama arrastando a cara dele contra o chão. No meio do caminho, o Sonic Velocidade do Som, lembra dele? Ele começa a perseguir a Tornado. Afinal, ele quer matar o Saitama. O que tá acontecendo ali? O Sonic vai atrás.
ele joga aquelas shurikens explosivas na direção dos dois. Só que a Tornado, sem maiores dificuldades, lança essas shurikens de volta contra o Sonic. Esse Sonic, vou te falar, o cara gosta de apanhar. Quando eles finalmente chegam no deserto, o Saitama diz que agora é seguro pra ele parar de se segurar. Você entendeu? O Saitama estava se contendo até agora. Aí a Tornado pergunta ao Saitama se ele não acha que tá subestimando ela. Porque se ela for com tudo pra cima dele, ele pode se dar mal. Então o Saitama simplesmente diz, tá bom, então pode mandar. Ah, garoto, é bom demais. Pode mandar. Mais uma vez a Tornado tenta jogar o Saitama longe, jogar pedras contra ele, e nada disso funciona. Então mais uma vez ela muda de estratégia e tenta enviar o Saitama pro espaço. Mas, pasmem, ela só consegue levantar o Saitama a um pouco mais de 1 metro de altura. Ela, que consegue causar terremotos em cidades gigantescas, só consegue levantar o Saitama um pouquinho mais de 1 metro. Na boa, galera. Aí ela percebe o quão pesado é o Saitama, o que é bastante surpreendente, né? Até revelador sobre as capacidades dele. Primeiro porque o Saitama declaradamente não voa, ele não voa. E quando ele caminha normalmente, ele não provoca terremotos, rachaduras no chão, nada disso. Então, de alguma forma, digamos, não física, a força do Saitama impede a Tornado de lançar ele pro alto. E quando a gente lembra que a Tornado enviou pro alto o bombardeio do Boros e até mesmo atacou a nave, jogando escombros da cidade contra ela, então isso é só uma amostra pra gente que o nível do Saitama é simplesmente desconhecido. Você não pode chegar e falar, Saitama vai até aqui. Não tem esse até aqui, não existe o Saitama. A Tornado começa a se sentir mal por usar tanta força. Ela tá usando força demais. E ela pergunta pro Saitama por que ele ainda não revidou. O Saitama diz que ele bater nela não vai resolver nada. Então ele vai só aguentar os ataques até a Tornado se cansar. E quando ela estiver esgotada, a Fubuki cuidaria do resto. Ele diz isso. Galera, rapaz, Saitama realmente sabe como irritar a Tornado. A Tornado fica tão irritada que os ferimentos da luta anterior contra o Garou se abrem e ela começa a sangrar na testa. O Saitama percebe que a Tornado não deveria estar se esforçando, já que ela não estava totalmente recuperada, ela estava com feridas, sangrando na testa. E aí o próprio Saitama propõe que eles parem por um momento. A Tornado concorda com ele, limpa o rosto, sorri pro Saitama, só que é tudo fachada, porque ela simplesmente abre o chão, fazendo o Saitama cair dentro de um buraco. Em seguida ela fecha o chão com ele dentro. Aí a Fubuki aparece lá, logo depois dela decidir que iria dissolver o grupo dela. E ela diz que está cansada disso tudo. Ela não suporta mais receber ordens da irmã e está prestes a atacar a irmã. Olha isso. Só que o mesmo grupo que a Fubuki dissolveu aparece lá e está disposto a lutar ao lado dela. Mesmo que ela não queira, a Fubuki não quer isso. Eles reconhecem que se hoje eles são alguém minimamente importante para a associação, é por causa da Fubuki. E aí decidem que vão continuar seguindo ela. Então a Tornado começa a entrar em combate contra todos aqueles heróis das categorias mais baixas. Só que ela está completamente esgotada e os machucados dela voltam a abrir. De repente, olha isso, a terra começa a tremer. E obviamente é o Saitama, galera. Ele vai até a Tornado e diz que quase se esqueceu do objetivo principal dele, que é qual? Tirar a satisfação sobre a Tornado ter destruído a casa dela. Esse era o objetivo do Saitama. O cara saiu debaixo da crosta terrestre pra perguntar por que destruiu minha casa. É poder demais, galera. A Fubuki então, né, que antes estava até querendo, né, dar uma lição na Tornado, percebe que se continuar daquele jeito, a irmã vai acabar morrendo por excesso de esforço. Aí o Saitama começa a falar que aquela era, na verdade, uma chance única, porque todo mundo ali quer manter o grupo unido e a Tornado é a única que tá tentando impedir isso. Ele propõe que todo mundo se junte, porque a Tornado não teria o que fazer nessa situação. Só que eles percebem que atacar uma heroína enfraquecida não deixaria eles mais fortes, e que se eles querem não se sentir mais ameaçados pela Tornado, todos ali devem ficar mais fortes juntos. A Tornado se cansa daquilo tudo, dá meia volta e voa pra longe. E é claro que o Saitama vai atrás dela. Os dois começam a conversar e o Saitama até parece preocupado com a Tornado, com aquela situação toda, né? Ele até pergunta se ela consegue voltar pra casa sozinha. Já a Tornado reconhece que o Saitama é forte, mesmo dizendo que se ela não tivesse ferida, né, por conta da luta contra o Garou, ela teria esmagado ele. O Saitama então pergunta pra Tornado se ela realmente não valoriza nenhum tipo de relação de afeto, né? Afinal, por que ela seria uma heroína se ela não se preocupasse com alguém? Não teria razão para ela ser heroína sem se preocupar com vidas inocentes. A Tornado mais uma vez se irrita e diz que aposta que ele também não tem amigos. Ela até diz que o Saitama tem tantos amigos quanto tem fios de cabelo. Só que ela respira fundo, né? E ela diz que vai contar o que ele perguntou. Mas no instante que ela começa a falar um nome, ela interrompe a própria fala e diz que não deve satisfação nenhuma a ele. Em seguida ela vai embora. Então é revelado em forma de flashback que o nome que ela iria dizer era do Blast.
E o motivo pelo qual ela não cria laços afetivos com ninguém é que quando ela era pequena, ela foi salva de um ataque de monstro pelo Blast. Porque naquela ocasião o Blast perguntou pra ela por que ela não usou os poderes para se proteger. Ela disse que os poderes não funcionam. Só que o próprio Blast percebeu que, na verdade, ela só estava escondendo os poderes para não ser mais usada como cobaia. Então ele dá pra ela uma lição pra vida toda, que é: quando houver uma emergência, não espere ajuda de ninguém. Então isso tudo acaba com a Tornado perguntando pra ela mesma quando o Blast, o único herói que ela tem admiração, iria voltar. E essa foi a treta entre Tornado e Saitama. A gente sabe olhando de fora que a Tornado deu tudo de si, ela pode estar até um pouco enfraquecida por quando ela luta contra o Garou, mas o Saitama nem se arranhou, o Saitama não mexeu um músculo, o Saitama não quis fazer nada contra ela. Mas ela é arrogante o suficiente para não perceber isso. Mas a gente sabe como teria ido essa luta se o Saitama quisesse fazer algo minimamente contra a Tornado. Você quer mais um momento épico que a gente traga aqui pra você nesse quadro, veja como foi? Comenta aqui embaixo, vou estar olhando os comentários. Obrigado por esse vídeo, mas nada melhor do que a sua inscrição. Isso fortalece demais a gente, a nossa equipe, pra trazer sempre pra vocês novos quadros, novos vídeos, alimentando vocês com mais informações. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos junto nesse universo nerdístico, portal multiversal nerdístico. Valeu, galera, até a próxima. Fui!